Fala aí, beleza? Aqui quem fala é o tio René. Bora lá trocar uma ideia sobre o Mega Man X-Dive. E dessa vez vamos de pré-update, o que teremos provavelmente para a próxima quarta-feira, tá? Lembrando que é sempre provavelmente. Então bora lá. Bom, para a próxima quarta-feira a gente vai continuar ainda em Halloween, porém não com este evento aqui, né? Isso aqui é um rerun, se não me engano esse é do primeiro Halloween. Porque como os dois vieram junto pra gente, isso confunde um pouco a memória. Mas enfim, a gente vai vir com o terceiro evento de Halloween e a gente vai vir com os dois personagens novos. Quem são eles? O Halloween Via e o Drácula Zero, né? Ambos são personagens interessantes, né, na sua época, né? Mas considerando o modo como o jogo tá agora, né? Eles precisam de buffs para poderem ser assim mais encaráveis, né? O Halloween Zero aqui no caso, ele tinha um grande destaque para boss, né? Se vocês forem ver o meu vídeo de ranking de boss, né? Ele tá em destaque lá, né? O Zero X falou que ele ia buffar a esses personagens, né? E falou que para quarta-feira o Halloween Zero já viria buffado. Ele não mencionou ao via, né? Mas subentende-se que ele também vai estar ganhando seu buff. Porém, o Zero X não chegou a apresentar esses buffs ainda lá no Discord, né? Geralmente ele solta uma palhinha lá pra gente do que tá em produção, né? Mas ele não soltou de nenhum dos dois, né? Então bora aguardar até quarta-feira pra gente ver como é que vai ser esses buffs, tá? No meu caso aqui, como eu gosto muito de modo boss, né? Eu vou nesse personagem aqui, no Halloween Zero, porque ele é um personagem monstruoso para boss, né? O Vi ele é mais voltado ali para o PVP, né? No modo Trap, né? De colocando armadilhas por todo lado do mapa. E recentemente, né? A gente teve o Halloween Vile, que ele também nesse mesmo sistema também de Traps também, né? Que ele ficou um personagem bem interessante também, né? Quando sofreu o buff agora, tá? Sobre a Pandora, já adiantando, né? Ele falou que traria ela buffada na quarta-feira. Porém, ele voltou atrás sobre isso, de já trazer ela bufada quarta-feira, né? A gente ainda não sabe quantas semanas a mais serão de Halloween, né? Se serão mais duas com um novo evento, ou se de repente a gente vai ter 3 semanas, né? Para ter um rerun ali com a Row e o Sigma, né? O Zero X ele não estava querendo trazê-los ainda, né? Porque ele achou que ia ficar muito maçante esse tanto de personagens para serem retrabalhados e trazidos tudo de uma vez, né? Mas dá até agora, embora ver o que ele solta depois, né? Então só recapitulando, né? Então para quarta-feira a gente tem o Halloween Zero e o Halloween Via, né? Provavelmente ambos vão estar bufados. Se eles não estiverem bufados por agora, logo depois o Zero já vai estar bufando eles ainda nesse período de Halloween. Fechou? Para quarta-feira também, o Zero X já anunciou lá no NA, né, o Awakened Zero, então provavelmente nessa quarta-feira a gente vai ter o Awakened Zero. E o Zero X havia falado que o Miracle Blade, no caso, né, essa espada bem aqui, estaria vindo no mesmo banner do Awakened Zero, né. Só que ele já está com o Awakened Zero pronto e ele já fez anúncio também do personagem. Então há-se uma chance da Miracle Blade já estar vindo na quarta-feira num banner junto com o Awakened Zero, tá? E fora isso, o Zero X já tinha mostrado outro personagem que já estava pronto, os seus buffs, que seria o First Armor X, né, que eu até mencionei também no vídeo anterior. Porém o Zero X não soltou mais notícias a respeito dele, né? Na verdade ele soltou bastante notícias de mecânicas a respeito do Awakened Zero, né? O hype está maior para ele, né? Porém tem-se a possibilidade também do First Armor X estar vindo nessa quarta-feira ou de repente na semana posterior. Beleza? Lembrando que a partir de quarta-feira também o PVP já vai passar a estar com 200% de HP, né? Então a gente vai estar com o dobro de HP. E essas recompensas aqui, as diárias, né? As semanais seria posteriormente, né? As diárias elas estão sendo bufadas, melhoradas, né? A gente vai estar ganhando mais coisas aqui. Aqui vai diminuir a quantidade de partidas, cair para 6 e aqui o número de vitórias para 3, né? Se o Zero X não mudar os planos, continue ainda com essa primeira ideia que ele passou a respeito disso, fechou? Agora uma notícia bem interessante a respeito do Raid Boss e Guild Boss. O Zero X ele falou que vai estar buffando a defesa dos bosses, né? Diminuindo assim nosso ataque, então a gente vai causar 50% de ataque a menos, né? Então assim a gente vai ter muito mais dificuldade de se chegar
ao teto limite de dano dos bosses, né? Porque os bosses eles têm um limite de dano, né? Nesse último aí era 40 milhões, né, por personagem, e também tinha um limite total que podia se fazer de dano, né? Então com esse nerf aí na gente, ou esse buff aí nos bosses, né, depende da perspectiva, vai ser muito mais difícil de se chegar a essas pontuações, né? Isso resolveria um dos grandes problemas, né, que era essa questão do limite de dano, né? Uma decisão bem interessante da parte dele, né, de fazer isso, e vai ser bom para todo mundo, né? Sobre a questão de democratização, ainda nesse sentido, né, porque o Guild Boss e o Raid Boss ele favorece quem tem a conta mais upada, né? Upada em quê? Em estrelas, né? Quanto maior a quantidade de personagens estreladas, mais porcentagem a gente tem lá, né? Então, quanto a isso, ainda não tem nenhuma solução, e eu acho muito difícil uma solução que agradaria a todos, né? Porque muitas pessoas investiram nas suas contas para poder ter esse desempenho em boss, né? Muitas pessoas são focadas só em boss, outras mais em PVP, né? E por aí vai, né? Mas voltando sobre a notícia que ele falou, é que no boss agora a gente vai causar metade do dano que a gente causaria, né? Isso já é bastante interessante. Tá, agora a gente vai falar sobre o nerf do Virgil aqui, né? Do Zurgil no caso, né? O que é que vai ser alterado? Bom, o Zero-X ainda não bateu o martelo definitivamente, né? Mas sobre as suas últimas palavras lá do Discord, o que vai acontecer, né? Bora dar uma olhada nele aqui rapidamente. Então aqui, ó, nessa habilidade Z-Hell on Earth, com esse chip bem aqui, a gente passa a ter 2 segundos de True Showtime, né? Porém, agora isso vai voltar a ser apenas 1 segundo de True Showtime, né? Então vai diminuir ali a mobilidade que essa habilidade dava para ele, né? De proteção ali. E ele falou também que iria diminuir o alcance do blink dessa habilidade aqui, né? Do Judgment Cut End. Então ele vai ter um alcance menor para poder blinkar no oponente, né? Quem já assistiu o meu vídeo sobre alcance de habilidades, né? Eu explico essa questão do blink lá, né? Eu falo que a gente só consegue blinkar onde a gente consegue ver, independentemente do alcance da habilidade ser superior, né? Então, essa mudança que ele vai estar fazendo aí não vai estar alterando basicamente nada, né? Nesse sentido aqui, né? A não ser que ele diminua para bem abaixo do alcance da tela. Aí sim poderia estar fazendo uma diferença, né? Então, sobre as alterações que ele mencionou sobre os Zurgil foram essas, né? Tem essa possibilidade também dele estar mexendo ali de repente no dodge dele, né? Diminuir um pouco ali, retornar para o que era, né? Mas ainda não se sabe, né? Não falou sobre questão de dano, né? Aparentemente o dano vai continuar, até porque o dano anterior do Virgil era muito fraco, né? Era um personagem que só arranhava praticamente, né? E agora ele teve uma boa melhorada em seus danos, né? Por conta do crítico aqui também, né? E por conta da maestria em espada, né? Principalmente se for em 2 mãos. Então isso deu um up bem legal no personagem. Mas lembrando que para esse mapa que a gente está tendo agora do PVP, ele não é o personagem mais adequado, tá? Porque ele é um personagem de proximidade. Beleza? Ele havia mencionado também que ia nerfar a N-Dex também, né? Eu acho que eu mencionei isso também no vídeo anterior, né? E o que seria esse nerf aí que iria ficar? Bom, as últimas palavras do Zero-X a respeito disso é que diminuiria o alcance da primeira habilidade dele, né? Então, se ele alcança ali, digamos que 100%, vai diminuir, eu acho que era 30%, ou era 20%, ou era 25%, ou era 40% de repente, já não lembro, mas era uma diminuição ali na primeira habilidade dele, né? Para ele ficar mais um personagem de mid, ele havia falado assim, e o Zurgil ficaria um personagem de close range, né? Zero proximity, né? Um personagem de proximidade próxima, redundância aqui, né? Ele tinha dado uma sugestão muito interessante aqui sobre o N-Dex, né? Em uma maneira de nerfar ele, e eu acho bem interessante a maneira que ele tinha proposto. Só que ninguém deu suporte quando ele mencionou isso, né? Aqui o que acontece, né? O N-Dex ele tem 4 tiros carregados na primeira habilidade dele. 4 tiros que ele tem 1 segundo de True Showtime em cada um desses tiros, né? E
cada tiro desse limpa todos os buffs também do adversário, né? Então qual era a sugestão do Zero X? Ao invés dele ganhar o True Showtime nesses 4 tiros, ele ganharia apenas um primeiro tiro e seria um True Showtime de 2 segundos. Então ele deu o primeiro tiro, ele está protegido ali por 2 segundos, mas os outros 3 tiros ele não vai ter proteção nenhuma de True Showtime, né? Isso foi uma sugestão bem interessante ao meu ver, né? Porque o que torna o N-Dex monstruoso são esses 4 tiros de 4 True Showtimes de 1 segundo, né? Isso seria bem interessante se fosse dessa forma, né? Mas como novo suporte da galera lá passou como uma ideia só jogada ao vento. Mas o que vocês achariam desse nerf se fosse ocorrer dessa forma? Eu acharia interessante, pra falar a verdade. Como eu havia falado também no vídeo anterior, vai ter novas cartas, tá? Então talvez a partir da quarta-feira a gente vai ter exposição a alguma carta nova. Algumas dessas cartas seriam free, de repente aqui no final do passe mensal, né? Posso estar entrando nessa que é free e as cópias dela aqui não pagam. Porém teria cartinhas que ficariam lá na loja, né? Aí seriam cartas pagas, né? Talvez essas dêem um bom desempenho também, né? Não sei quando seria a introdução dessas novas cartas, mas se já seria a partir de quarta-feira ou se seria um pouquinho mais para frente, né? Mas as cartas estão bem poderosas, né? Com porcentagens boas e os primeiros protótipos lá que ele mostrou seria melhorando as passivas de uso de metralhadora. Isso era bem interessante. Então é isso, galera. Ele falou muito a respeito do Awakened Zero. Parece que vai ser um personagem bem interessante. Ele se demonstrou poderoso lá na forma como o Zero X apresentou, e ele também já apresentou a fraqueza dele, né? Que é a falta de speed, né? O buff de speed no caso, né? Só que ele falou também que provavelmente ele vai fazer uma carta que vai estar dando buff de speed também, então em breve a gente vai ter novas cartas para estar solucionando aí as nossas necessidades no game e também melhorando, né, certas passivas e buffs também, né? E falando sobre cartas, galera, não deixem de resgatar as cartas do Monster Hunter. São as cartas mais fortes e importantes do jogo. Então lembrem de estar trocando as moedas, colentando, tá? Então lembrem de estar farmando todas as moedas e estarem trocando as cartas, porque o último dia farmável dela é na terça-feira, né? Ainda a gente pode trocar, acho que até na quarta ou na quinta, se não me engano aqui, pelo prazo. Mas bora ficar atentos a isso, porque como eu disse, são as cartas mais importantes do jogo. Fechou? Então é isso, galera. Essas foram as notícias que eu pude pegar lá do Discord, né? Dando um spotlight nos pontos mais importantes que eu vi sobre o VIA e o Zero Halloween. Ainda não sei a respeito dos buffs dele, se eles já vão estar vindo realmente buffados nessa quarta-feira, ou se de repente só com DNA e de repente o Zero X já vai estar soltando os buffs dele posteriormente, né? Bora aguardar para saber, né? Mas a primeira promessa dele é de que já viria buffado, pelo menos o Drácula Zero, né? Que ele já havia mencionado isso, né? Mas ele não, como ele não mostrou nenhuma imagem lá a respeito, então fica assim ainda essa incógnita. Fechou? Então boa sorte a vocês nos tiros gratuitos, espero que dê certo para vocês, né? Ambos os banners são bem interessantes, né? Tanto do Halloween Zero quanto da Awakened Zero. Eu não tenho o Awakened Zero, gostaria muito de ter ainda mais, sabendo que o buff dele vai ser uma coisa interessante, mas não sejam precipitados a irem nos personagens buffados, tá? Por exemplo, o Black Zero, quando ele sofreu o buff dele, ele estava muito monstruoso. E algumas pessoas colocaram recursos em cima dele e agora ele não está mais tão monstruoso como ele era, apesar ainda de ser um personagem bem interessante na forma como está. Então tomem cuidado de ir com essa sede ao pote, tá? Eu fui com essa sede ao pote aqui no Zurgil, tava doido para upar ele há muitos meses e de repente quando ele ganhou esse buff eu fui com tudo. E agora com esse nerf, que ainda não sei se vai ser exatamente como essas notícias que eu trouxe aqui ou se vai ser um pouco diferente, estou um pouco receoso, né? Porque acaba que é muito recurso que a gente coloca para upar um personagem, então vão com calma a respeito disso, tá? E a minha sugestão é irem no Halloween Zero se você curte o modo boss, né? E se você curte o PVP seria o Awakened Zero, mas ir com calma, fechou? E se no banner do Awakened Zero tiver a Miracle Blade mesmo, e se você ainda não tem a Miracle Blade,
essa é a sua chance, aproveite e dá uns tiros por lá. Fechou? Então é isso, galera, de compilação. Se houver mais algum acréscimo do ZeroX de notícias, eu posso estar escrevendo aí na descrição para poder ajudar vocês. Se você é novo por aqui, considere a inscrição, seja mais um dos nossos, ajude esse canal a crescer. Deixa o like aí para fortalecer o trabalho do tio aqui, compartilhe esse vídeo com vossos amigos e ajude a comunidade do X-Dive a crescer. Fechou? Namastê, você que fica pro lado daí, eu fico pro lado daqui e fui! Mas depois eu volto, hein? Falou! Bom, galera, o ZeroX acabou acrescentando algumas informações lá no Discord a respeito da Road Halloween. Ele demonstrou um pouco das habilidades dela, né? Aumentando ali o seu dano, diminuindo os cooldowns, dando ela True Showtime. Lembrando que True Showtime basicamente é o que se precisa para todos os personagens daqui para frente, né? Todos os personagens antigos vão ser retrabalhados assim para poderem ficar equilibrados ali no PVP, né? Acredito que o ZeroX irá por este caminho. Falou também da Halloween Pandora, que ela vai ficar um pouco interessante também, porém não sei se esses dois já virão agora nessa quarta-feira também, ou se seria de repente para a próxima quarta-feira. Ele também falou um pouco mais do Halloween Via, apresentando algumas imagens dos seus buffs e habilidades, falou um pouco dos Mind Traps dele, né, que seria invisível, e falou um pouco mais do Halloween Zero também, né, demonstrando um pouco mais de dados a respeito dele, né. O ZeroX estava meio calado nessas últimas horas, mas ele devia estar fazendo esses buffs ainda, né? Então bora aguardar para quarta-feira a possibilidade de todas essas coisas juntos ou passionadas, né? Então para essa quarta agora a gente já pode ter o Halloween Zero, Halloween Vira com esses devidos buffs, né? E quem sabe de repente a Row e a Pandora na outra quarta-feira, mas tem também a possibilidade de já vir nessa quarta-feira porque tecnicamente já estão buffados também. Fechou? Valeu, abraço.